Eu sempre acreditei que o amor de mãe era um escudo invisível, uma força capaz de proteger os filhos de todos os males do mundo. Mal sabia eu que, às vezes, esse escudo é tão focado em proteger quem está do lado de fora, que se esquece de proteger quem o carrega por dentro. Meu nome é Lúcia, e no dia em que completei 80 anos, a vida, com a crueldade que só ela possui, esfregou essa verdade na minha cara como se fosse sal em ferida aberta. A casa estava cheia, não cheia de amor, como nos meus sonhos mais ingênuos, mas cheia de gente. Meus filhos, Ricardo e Beatriz, e meus netos, já adultos, circulavam com uma desenvoltura que me era estranha dentro das minhas próprias paredes. Paredes que eu esfreguei, pintei e decorei com o suor do meu rosto e o amor do meu coração por mais de 50 anos. Desde que Antônio, meu falecido marido, partiu desta para melhor, há 30 longos anos, esta casa se tornou meu santuário e minha fortaleza. Foi aqui que criei meus filhos, sozinha, costurando madrugadas afora, para que não lhes faltasse o pão na mesa, nem o livro na escola. Lembro-me como se fosse hoje. Ricardo, o mais velho, sempre com aquele ar de quem merecia o mundo. Beatriz, a caçula, mais doce, mas com uma facilidade impressionante para ser influenciada pelo irmão. Eu me desdobrava, trabalhava como costureira para fora, fazia faxinas quando a costura não dava conta, vendia os bolos e doces que aprendi com minha mãe. Tudo para que eles tivessem as oportunidades que eu nunca tive. Abdiquei de um novo amor, de viagens que sonhava fazer, de pequenos luxos que qualquer mulher merece. Meus luxos eram os sorrisos deles, suas formaturas, seus primeiros empregos, o diploma de Ricardo em engenharia, a clínica de estética de Beatriz. Cada conquista deles era um tijolo a mais na construção da minha felicidade. Ou assim eu pensava. A festa de 80 anos parecia um conto de fadas. Balões dourados e brancos enchiam a sala. Um bolo de 3 andares repousava imponente na mesa que um dia foi de jantar da família, e hoje parecia um altar de sacrifícios. Meus netos, Lucas e Mariana, filhos de Ricardo, e a pequena Sofia, filha de Beatriz, corriam pela casa. Sorrisos eram distribuídos como cortesias, mas poucos alcançavam os olhos. Eu sentia um arrepio estranho, uma premonição que tentava afastar com goles de guaraná. "Mamãe, está feliz?" perguntou Beatriz, ajeitando um colar vistoso em seu pescoço, um presente do marido endinheirado que parecia ter comprado junto um manual de como se esquecer das origens. "Claro, minha filha. Muito feliz por ter todos vocês aqui", respondi, forçando um sorriso que não alcançava meus lábios cansados. Ricardo aproximou-se, sempre apressado, o celular quase colado à orelha. "Parabéns, mãe! 80 anos, hein? Uma marca e tanto." Ele me deu um beijo rápido na testa. O cheiro do perfume caro invadindo minhas narinas, tão diferente do cheiro de linha e tecido que sempre me acompanhou. A hora dos discursos, palavras ensaiadas, elogios que soavam vazios. Eu apenas sorria e agradecia, meu coração apertado como um nó de marinheiro. E então, o presente. Ricardo pigarreou chamando a atenção de todos. Beatriz ao seu lado com um sorriso que me pareceu tenso demais. "Mãe, nós pensamos muito em um presente que fosse realmente especial. Algo que marcasse esta data de forma inesquecível", começou o Ricardo, com a voz embargada de uma emoção que eu, tolamente, acreditei ser genuína. "Sabemos o quanto a senhora se dedicou a nós, o quanto trabalhou. Chegou a hora de descansar de verdade", Beatriz continuou, pegando um envelope elegante das mãos do irmão. "Por isso, mãe, encontramos um lugar maravilhoso, onde a senhora terá todo o conforto, cuidados médicos 24 horas, atividades recreativas, um verdadeiro paraíso para a terceira idade." Ela me entregou o envelope. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Dentro, um folder colorido de um residencial para idosos de alto padrão. O Lar Doce Recomeço. E, grampeada a ele, uma passagem, apenas de ida, para daqui a uma semana. O mundo ao meu redor pareceu girar em câmera lenta.
Os sorrisos dos convidados se congelaram. As vozes se tornaram um zumbido distante. Olhei para Ricardo, para Beatriz. Seus rostos, antes tão amados, agora me pareciam máscaras cruéis. Um asilo? Minha voz saiu como um sussurro rouco, incrédulo. Não diga assim, mamãe, corrigiu Beatriz, com uma falsa suavidade. É um residencial sênior, o melhor da cidade. A senhora merece. Mereço? Eu merecia ser descartada como um móvel velho que já não combina com a decoração? Meu peito doía, uma dor física, aguda, como se 1000 agulhas me perfurassem de uma só vez. Tentei encontrar em seus olhos algum traço de hesitação, de remorso, mas só vi a firmeza de uma decisão já tomada. A festa continuou, mas para mim havia acabado ali. Sentei-me num canto, o folder e a passagem amassados na minha mão, as lágrimas teimando enrolar pelo meu rosto enrugado. Ninguém pareceu notar, ou talvez ninguém se importou. Estavam ocupados demais celebrando minha partida antecipada. Mais tarde, quando os convidados começaram a se despedir e a casa foi ficando mais silenciosa, mas não menos opressora, ouvi vozes vindas da cozinha. Eram Ricardo e Beatriz, conversando em tom baixo, mas a acústica da minha velha casa sempre foi traiçoeira. Acha que ela engoliu fácil demais? Perguntou Beatriz, a voz carregada de uma ansiedade que não era por mim. Relaxa, Bia. A mãe é forte, mas já está velha. Vai reclamar um pouco, mas acaba aceitando. O importante é que o processo vai andar, respondeu Ricardo, com uma frieza que gelou minha espinha. E a casa? Já falou com o corretor? Preciso do dinheiro da minha parte o quanto antes. Fernando e eu estamos vendo aquele apartamento na Zona Sul. Você sabe? Já está tudo encaminhado. Assim que ela estiver instalada no residencial, ele corrigiu com ironia, a gente coloca a placa de vende-se. Com sorte, em 2 meses a gente divide o bolo. O Lucas precisa de um carro novo para a faculdade. E a Mariana quer aquele intercâmbio. Meu sangue ferveu. Eles não estavam apenas me mandando para um asilo. Estavam dividindo minha casa, o fruto do meu trabalho, o lar das minhas memórias, na minha frente, antes mesmo que eu tivesse a chance de arrumar minhas malas para o exílio. A casa onde eu os criei, onde chorei a morte do pai deles, onde sonhei com um futuro em que seríamos uma família unida. O bolo. Era isso que eu significava para eles. Um empecilho a ser removido para que pudessem fatiar o bolo. A humilhação era um gosto amargo na boca, mais forte que o bolo de aniversário que eu mal toquei. A ingratidão era uma faca cravando e girando no meu peito. O sacrifício não reconhecido era um peso insuportável nas minhas costas, já curvadas pelo tempo e pelo trabalho. Naquela noite, depois que o último convidado foi embora e meus filhos se recolheram aos seus quartos, sim, eles ainda tinham seus quartos de infância aqui, como se fossem eternas crianças, esperando que a mamãe resolvesse tudo. Eu não consegui dormir. As palavras deles ecoavam na minha mente. Divide o bolo. Dinheiro da minha parte. Empecilho. Olhei ao redor da minha sala. Cada objeto contava uma história. O velho sofá onde embalava meus filhos para dormir. A cristaleira com as poucas louças de festa, compradas com tanto sacrifício. Minha máquina de costura, fiel companheira de tantas noites em claro, agora coberta por um pano branco no canto da sala, como um fantasma do meu passado laborioso. Uma raiva fria começou a crescer dentro de mim. Uma raiva que eu não sabia que possuía. Ela se misturava à dor, à decepção, mas era diferente. Era uma raiva que me dava clareza, que afastava as lágrimas e me enchia de uma resolução sombria. Eles queriam o bolo? Eles queriam se livrar de mim e faturar com a minha vida? Pois bem, levantei-me da cama, o corpo dolorido não pela idade, mas pela traição. Fui até minha escrivaninha, um móvel antigo que pertencera a Antônio. Abri a gaveta e peguei minha velha agenda de telefones, já amarelada pelo tempo. A decisão estava tomada. Se eles achavam que eu era apenas um estorvo a ser descartado, estavam redondamente enganados. Eu ainda tinha forças.
Eu ainda tinha lucidez, e naquela noite, uma determinação férrea nasceu das cinzas da minha dor. Eles já dividiam minha casa na minha frente. Murmurei para o silêncio do meu quarto. Pois bem, eu vou mostrar a eles o que acontece quando se subestima uma mãe. A primeira ligação foi feita ainda na madrugada, para um número que eu não discava há anos, mas que a memória, essa caixinha de surpresas, guardou com precisão. Do outro lado da linha, uma voz sonolenta atendeu. Expliquei a situação, sem rodeios, sem lágrimas, apenas a urgência de quem não tem mais nada a perder. Ainda faltava uma semana para minha partida para o lar doce recomeço. Uma semana. Tempo suficiente. Os preparativos para o meu descanso eterno, no asilo, como eles cinicamente chamavam, podiam esperar. Eu tinha outros planos. Planos que ninguém, muito menos meus filhos ambiciosos e ingratos, poderia imaginar. Naquela noite, enquanto Ricardo e Beatriz sonhavam com apartamentos na Zona Sul e carros novos, eu, Lúcia, a mãe descartada, comecei a vender tudo. Absolutamente tudo. Eles queriam a casa? Eles teriam as paredes vazias e a poeira das minhas lembranças desfeitas. O bolo que eles tanto ansiavam iria desmanchar antes mesmo de ser servido. Minha força interior, aquela que eu pensei ter se esvaído com as lágrimas, estava ali, latente, esperando o momento certo para despertar. E o momento havia chegado. A festa de 80 anos tinha sido, de fato, um marco. Mas não da minha rendição. Seria o marco da minha libertação. A primeira ligação, feita na calada da noite, foi para seu antenor, um velho conhecido da família. Um homem que fizera fortuna comprando e vendendo antiguidades, imóveis em dificuldades, oportunidades, como ele gostava de dizer. Era conhecido por sua discrição e, principalmente, por sua rapidez em fechar negócios quando o preço era justo, ou, neste caso, quando a urgência falava mais alto. Contei-lhe sem floreios a minha situação. Disse que precisava vender a casa e tudo o que havia dentro, e precisava que fosse rápido, antes que meus filhos tivessem tempo de registrar qualquer objeção legal que a ganância deles pudesse inventar. Seu antenor, apesar da hora tardia, ouviu com atenção. Houve um silêncio do outro lado da linha que pareceu uma eternidade. Eu podia imaginá-lo, os olhos pequenos e astutos, brilhando com o interesse. Dona Lúcia, ele disse finalmente, a voz rouca de sono, mas já alerta. É uma situação delicada e muito urgente, pelo que entendi. Preciso ver o imóvel, os pertences. Posso estar aí às 7 da manhã? 7 da manhã. Meus filhos costumavam acordar tarde nos fins de semana. E mesmo durante a semana, Ricardo saía apressado para o trabalho. E Beatriz para sua clínica, raramente antes das 9. Era perfeito. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Um misto de alívio e uma pontada de dor. Cada objeto naquela casa era uma extensão de mim, uma página da minha história. Desfazer-me deles era como arrancar pedaços da minha própria pele. Mas a dor da traição era maior, mais profunda. Era um fogo que consumia a nostalgia e alimentava a minha resolução. Às 7 em ponto, seu antenor chegou. Um homem baixo, corpulento, com um olhar que parecia ver através das paredes. Ele entrou, analisou cada cômodo, cada móvel, com um profissionalismo frio. Eu o acompanhava em silêncio, o coração batendo forte no peito. Viu examinar minha máquina de costura Singer, a velha cristaleira da minha mãe, os poucos quadros que adornavam as paredes. A casa é boa, bem localizada, apesar de antiga, ele disse, coçando o queixo. Os móveis são de qualidade. Alguns têm valor como antiguidade, outros apenas como usados. Posso fazer uma oferta pelo pacote completo. Casa e tudo que está dentro. Porteira fechada, como se diz. Pago à vista. Transferência imediata. Mas a senhora entende que, pela urgência, o valor não será o de mercado, se fosse vender com calma. Eu entendia. E não me importava. O valor de mercado não pagaria a paz que eu buscava, nem a lição que eu pretendia dar. Qual a sua oferta, seu antenor?
Ele mencionou um valor. Era menos do que a casa valia. Eu sabia. Mas era uma quantia considerável. Mais do que suficiente para recomeçar com dignidade em qualquer outro lugar. E o mais importante, seria meu. Somente meu. Livre da cobiça dos meus filhos. Aceito, respondi sem hesitar. Mas tenho uma condição. Preciso que tudo seja retirado daqui até o final do dia de amanhã. E o negócio precisa ser formalizado hoje mesmo, no cartório. Seu antenor ergueu as sobrancelhas, surpreso com minha firmeza. A senhora não brinca em serviço, hein, dona Lúcia? Gosto disso. Temos um acordo. O resto da manhã foi um turbilhão. Enquanto meus filhos ainda dormiam o sono dos justos, ou dos ingratos, eu estava no cartório com seu antenor, assinando papéis, transferindo a propriedade da casa que fora meu lar por 5 décadas. O dinheiro caiu na minha conta antes do meio-dia. Uma conta nova, aberta na semana anterior, em um banco diferente. Um pequeno segredo que eu guardara sem saber exatamente para quê. Agora eu sabia. Voltei para casa com uma sensação de irrealidade. A casa ainda era a mesma, mas já não me pertencia. E estranhamente isso me trouxe uma leveza que eu não sentia há anos. O peso da responsabilidade, da manutenção, das lembranças dolorosas, começava a se dissipar. O próximo passo era mais doloroso, mas necessário. Chamei um serviço de frete e embalagem. Pedi que viessem no dia seguinte bem cedo. Enquanto isso, comecei a separar o que era verdadeiramente meu. O que eu levaria para essa nova vida que se desenhava à minha frente. Ainda incerta, mas minha. Não era muita coisa. Algumas roupas, meus documentos, um pequeno álbum de fotografias antigas, as que me traziam boas lembranças, de Antônio, da minha infância, dos meus filhos quando ainda eram apenas crianças inocentes. Minha velha Bíblia, companheira de tantas noites de solidão e oração. E uma pequena caixa de costura, com minhas agulhas e linhas preferidas. Eu podia vender a casa, os móveis, mas não venderia minha alma, nem as habilidades que minhas mãos ainda possuíam. Naquela tarde, enquanto Beatriz estava em sua clínica e Ricardo em seu escritório de engenharia, provavelmente sonhando com o dinheiro da venda da casa da mamãe, eu andava pelos cômodos, me despedindo. Toquei a parede do quarto onde eles nasceram, o batente da porta onde medi suas alturas ano após ano. As lágrimas vieram, desta vez não de humilhação, mas de uma tristeza resignada, uma despedida necessária. Conversei com Dona Alzira, minha vizinha e amiga de longa data, a única pessoa a quem confiei parte dos meus planos. Ela, uma viúva como eu, mas com filhos que a visitavam e a amavam de verdade, ficou chocada com a atitude de Ricardo e Beatriz. "Você está fazendo a coisa certa, Lúcia", ela me disse, segurando minhas mãos. "Filho ingrato é castigo. Eles precisam aprender o valor das coisas e, principalmente, o valor de uma mãe." As palavras dela me deram a força que faltava. No dia seguinte, sábado, o caminhão de seu antenor chegou cedo. Uma equipe de homens ágeis e eficientes começou a esvaziar a casa. Móvel por móvel, caixa por caixa. Era um espetáculo desolador e, ao mesmo tempo, libertador. Eu observava tudo da janela da cozinha tomando uma última xícara de café naquele lugar. Meus filhos ainda não haviam acordado. A noite de sexta-feira costumava ser longa para eles, com jantares e compromissos sociais. Melhor assim. Quando o último móvel foi carregado, a casa ficou ecoando um vazio imenso. O sol entrava pelas janelas, iluminando as marcas na parede onde antes havia quadros, os contornos no chão onde os móveis repousavam. Era um esqueleto do que fora um lar. Deixei sobre a mesa da cozinha, agora nua e fria, um único envelope. Dentro não havia dinheiro, nem súplicas. Apenas uma cópia da escritura da casa em nome de seu antenor e um bilhete simples, escrito com a minha caligrafia firme. "Queridos filhos, como vocês mesmos disseram, chegou a hora de eu descansar e decidi começar imediatamente. Esta casa, com todas as suas memórias, agora pertence a outra pessoa. O bolo, como vocês se referiram,
Já foi servido, mas não da forma que esperavam. Quanto ao lar doce recomeço, agradeço a sugestão, mas meus planos mudaram. Tenho minha própria passagem, só de ida, para um lugar onde serei valorizada. Não se preocupem em me procurar. Quando e se eu quiser, entrarei em contato, com os cumprimentos que vocês merecem. Mamãe. Minhas poucas malas já estavam no táxi que me esperava na porta. Dona Alzira me deu um abraço apertado, os olhos marejados. Vá com Deus, Lúcia. E seja feliz. Você merece. Entrei no táxi sem olhar para trás. Pedi ao motorista que me levasse a um hotel simples no centro da cidade, onde eu ficaria por alguns dias, até decidir meu próximo passo. Enquanto o carro se afastava, vi pelo retrovisor a rua onde vivi por 50 anos. Nenhuma lágrima. Apenas a certeza de que pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle do meu próprio destino. Imaginei a cena. Ricardo e Beatriz acordando tarde, descendo as escadas, talvez ainda comentando sobre os planos para a mamãe. Encontrariam a casa vazia. O choque, a incredulidade, a raiva, a corrida até a mesa da cozinha, a descoberta do envelope. A imagem me trouxe um sorriso amargo, mas um sorriso. Não era vingança o que eu sentia, mas uma espécie de justiça poética. Eles queriam me apagar da história deles, me reduzir a um problema financeiro a ser resolvido. Agora teriam que lidar com o vácuo que minha ausência e a ausência do patrimônio que cobiçavam deixaria. No hotel tomei um banho demorado. Olhei-me no espelho. As rugas ainda estavam lá, os cabelos brancos também. Mas havia algo diferente no meu olhar. Uma faísca. Uma determinação que eu não via há anos. Eu não era mais a Dona Lúcia resignada, a mãe que tudo suportava em silêncio. Eu era Lúcia, uma mulher de 80 anos. Sim, mas com uma vida inteira pela frente. Uma vida que, a partir daquela noite, seria escrita exclusivamente por mim. O dinheiro de seu antenor estava seguro. Não era uma fortuna, mas o suficiente para me dar opções. Viajar? Talvez. Mudar para uma cidade menor, mais tranquila? Possível. Abrir um pequeno negócio? Algo para manter a mente e as mãos ocupadas? Por que não? As possibilidades se abriam diante de mim como um leque. Lembrei-me de um sonho antigo, de quando era jovem, antes de casar e ter filhos. Queria conhecer o mar. Nunca tinha visto o mar. Sorri. Quem sabe? A noite caiu sobre a cidade. Do meu quarto de hotel eu via as luzes brilhando. Sentia-me como uma forasteira, anônima, livre. A dor da traição ainda estava lá. Uma cicatriz que levaria tempo para curar. Mas, pela primeira vez em muitos dias, eu respirei fundo e senti uma paz genuína. A casa estava vendida. Meus laços de dependência emocional e financeira com meus filhos estavam cortados. Amanhã seria um novo dia. O primeiro dia do resto da minha vida. E eu estava pronta. A manhã de domingo no hotel foi tranquila. Pedi café no quarto, algo que nunca havia feito na vida. Saboreei cada gole, cada pedaço de pão, como se fossem iguarias raras. Olhava pela janela a cidade acordando, um formigueiro de vidas desconhecidas, e me sentia parte daquilo, não mais uma peça decorativa na casa dos outros. Enquanto isso, eu só podia imaginar o pandemônio na minha antiga rua. Dona Alzira me ligou por volta do meio-dia. Sua voz era uma mistura de preocupação e uma mal disfarçada satisfação. Lúcia, minha amiga, você não vai acreditar. Ou talvez vá. Ela começou quase rindo. Ricardo e Beatriz estão aqui na rua. Parecem duas baratas tontas, gritando, andando de um lado para o outro. O corretor que eles tinham chamado para avaliar a casa chegou e deu de cara com os homens do seu antenor, fazendo a mudança ontem. Parece que o Ricardo quase teve um troço. Eu ouvia em silêncio, um leve sorriso nos lábios. Eles vieram aqui em casa, Lúcia. Perguntaram por você se eu sabia de alguma coisa. Eu me fiz de desentendida, claro. Disse que você parecia triste na festa, mas que não me contou nada. A Beatriz chorava, dizendo: como ela pôde fazer isso com a gente? A cara de pau, não é? Dona Alzira suspirou.
Eles estão desesperados, Lúcia, ligando para o seu celular sem parar. Acho que finalmente entenderam a besteira que fizeram. Desliguei o telefone com um misto de sentimentos. Havia uma ponta de tristeza por eles, pela miséria moral em que se encontravam. Mas a maior parte de mim sentia que era uma lição dura, porém necessária. Eles haviam plantado ventos. Agora colhiam a tempestade. Passei os dias seguintes organizando minha nova vida. Com a ajuda de um consultor financeiro indicado por seu antenor, investi parte do dinheiro de forma segura e usei outra parte para alugar um pequeno apartamento, charmoso e bem iluminado, numa área tranquila da cidade, perto de um parque e com fácil acesso a transporte. Era pequeno, do tamanho ideal para mim. Decorei-o com simplicidade, mas com o meu toque pessoal. Comprei uma máquina de costura nova, moderna, e alguns tecidos coloridos. A velha Lúcia costureira ainda vivia em mim, mas agora costuraria por prazer, não por necessidade. Cerca de uma semana depois, instalada no meu novo cantinho, recebi a primeira visita inesperada. Eram eles, Ricardo e Beatriz. Não sei como me encontraram. Talvez seu antenor, com pena da insistência deles, tenha dado uma pista. Ou talvez a esperteza de Ricardo para os negócios tenha servido para algo além de calcular a divisão da herança antecipada. Eles pararam à porta do meu pequeno apartamento, os rostos abatidos, os olhos fundos. Beatriz começou a chorar assim que me viu. Ricardo mantinha uma fachada de dureza, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. "Mãe, por quê?" perguntou Beatriz, a voz embargada. "Por que fez isso? A casa era nossa herança, nosso lar." "Nosso lar?" repeti, a voz calma, mas firme. "Era o meu lar, Beatriz, onde eu criei vocês com o suor do meu rosto, e que vocês estavam tão ansiosos para vender e dividir, mesmo antes de eu ter saído dele. Quanto à herança, vocês estavam com tanta pressa que decidiram antecipá-la, não é mesmo? Só se esqueceram de um detalhe. Eu ainda estou viva." Ricardo interveio, a voz ríspida. "Isso não se faz, mãe. Vender tudo pelas nossas costas. Aquele seu antenor te passou a perna. Pagou uma miséria pela casa. Poderíamos ter conseguido o dobro." "O dobro para quê, Ricardo? Para você comprar um carro novo para o Lucas? Para a Mariana fazer o intercâmbio? Para a Beatriz mobiliar o apartamento na Zona Sul?" questionei, olhando diretamente nos olhos dele. "O dinheiro que recebi é meu, e pela primeira vez na vida, vou usá-lo para mim, para minhas vontades, meus sonhos adiados. Mas e nós? E o asilo? Quer dizer, o residencial? Era para o seu bem?" tentou argumentar Beatriz, secando as lágrimas com as costas da mão. "Meu bem?" sorri com ironia. "Meu bem era ser despachada como um pacote incômodo para que vocês pudessem seguir com suas vidas sem o fardo de uma mãe idosa? Não, obrigada. Eu decidi cuidar do meu próprio bem-estar." A conversa foi longa e dolorosa. Eles tentaram apelar para o sentimentalismo, para a culpa, mas a Lúcia, que se desmanchava em lágrimas por qualquer palavra mais dura, havia ficado para trás, naquela casa vazia. Eu os ouvi, expliquei minhas razões, a dor que me causaram, a humilhação que senti. "Vocês me deram uma passagem só de ida para um asilo no meu aniversário de 80 anos, eu disse, a voz ganhando força. "E ainda tiveram a coragem de discutir a divisão dos meus bens na minha frente. O que vocês esperavam? Que eu agradecesse e fosse feliz para o meu exílio?" Vi um lampejo de vergonha nos olhos de Beatriz. Ricardo, no entanto, parecia mais preocupado com o prejuízo financeiro. "Mas e o dinheiro, mãe? A senhora não pode simplesmente gastar tudo. Nós somos seus filhos. Temos direitos." "Direitos?" Ergui uma sobrancelha. "Vocês tinham o direito ao meu amor, ao meu cuidado, à minha dedicação, e tiveram tudo isso em abundância, mas confundiram amor com obrigação e dedicação com servidão. O dinheiro é fruto do meu trabalho, e agora da venda do meu único bem. Usarei como bem entender." Eles foram embora cabisbaixos, derrotados. Não houve pedido de desculpas sincero.
Apenas a constatação de que o plano deles havia fracassado miseravelmente. Eu não senti triunfo, apenas uma tristeza profunda pela família que eu sonhei ter e que se desfez em ganância e ingratidão. Nos meses que se seguiram, comecei a construir minha nova rotina. Matriculei-me em aulas de hidroginástica no clube perto de casa. Fiz amizade com outras senhoras, viúvas como eu, mães, avós, cada uma com sua história. Comecei a costurar pequenas peças artesanais, bolsas de tecido, panos de prato bordados, bonecas de pano, e a vendê-las numa feirinha de artesanato local aos domingos. O dinheiro era pouco, mas a satisfação era imensa. E, finalmente, realizei meu sonho de juventude. Com uma parte do dinheiro da venda da casa, comprei uma passagem para o litoral. Fui sozinha. Hospedei-me numa pousada simples, de frente para o mar. Na primeira manhã, caminhei até a praia antes do sol nascer. Sentei-me na areia e esperei. Quando os primeiros raios de sol tocaram a água, pintando o céu de dourado e rosa, eu chorei. Chorei de emoção, de gratidão, de liberdade. O mar era imenso, poderoso, belo. E eu, Lúcia, uma mulher de 80 anos, estava ali, diante dele, dona da minha própria vida. Meus filhos? Eles não me procuraram mais por um tempo. Soube por Dona Alzira que Ricardo teve que adiar a compra do carro do filho e que Beatriz e o marido tiveram que repensar o apartamento na Zona Sul. As consequências financeiras de suas ações os atingiram em cheio. Talvez, só talvez, a vida estivesse lhes ensinando uma lição que eu não conseguia ensinar. Um dia, meses depois, Beatriz me ligou. A voz era diferente, mais humilde. Pediu para me ver. Hesitei, mas acabei concordando. Ela veio sozinha, trouxe um bolo simples, feito por ela mesma. Sentamos na minha pequena sala e ela chorou. Desta vez, pareciam lágrimas de arrependimento genuíno. Me perdoa, mãe. Eu fui fraca, egoísta. Deixei o Ricardo e a ganância falarem mais alto. Sinto tanto a sua falta, a falta da nossa família. Não foi fácil. As feridas eram profundas, mas vi em seus olhos uma sinceridade que não via há muito tempo. Ricardo nunca apareceu. Talvez o orgulho ou a raiva ainda fossem grandes demais para ele. Com Beatriz, comecei uma reaproximação lenta, cautelosa, nos termos dela, mas principalmente nos meus. Ela começou a me visitar aos domingos. Trazia a pequena Sofia, minha neta, que se encantava com minhas costuras. Não voltamos a ser o que éramos antes, porque aquela Lúcia, a que se anulava, não existia mais. Mas construímos algo novo, baseado no respeito, e quem sabe num amor redescoberto e mais maduro. Eu aprendi, da forma mais dura, que o amor próprio não é egoísmo, que impor limites é necessário, mesmo com aqueles que mais amamos. Aprendi que sacrifícios só valem a pena quando são reconhecidos e valorizados, e não quando se tornam uma expectativa cômoda para os outros. Hoje, aos 81 anos, sinto-me mais viva do que nunca. Minha vida é simples, mas é minha. Tenho paz, tenho dignidade e tenho o mar guardado na memória e no coração. A venda daquela casa naquela noite fatídica não foi apenas um ato de desespero ou vingança. Foi meu grito de independência. Foi a minha maneira de dizer ao mundo, e principalmente a mim mesma, que minha história não havia terminado. Estava apenas começando um novo capítulo. Um capítulo onde a protagonista, finalmente, era eu. E se essa história servir para que outras mulheres, outras mães, outras avós percebam seu valor antes que seja tarde demais, então cada lágrima derramada, cada sacrifício feito, terá valido ainda mais a pena. Porque o maior legado que podemos deixar não são bens materiais, mas o exemplo de uma vida vivida com coragem, dignidade e, acima de tudo, amor próprio.